Olá, galera do sétimo ano! Vamos continuar nossa aula agora sobre advérbios. Espero que vocês gostem, então assistam com muita atenção. A nossa aula hoje é sobre advérbios e essa classe ela é muito importante porque ela ajuda muito na semântica dos verbos. Então fiquem atentos e vamos lá. Analisem comigo. Sandra acordou. Eu tenho aqui uma oração. Oração por quê? Porque a oração, para quem não lembra, para quem não recorda, a oração ela é toda frase que é estruturada em torno de um verbo. Então, Sandra acordou, eu tenho aqui um verbo. O verbo acordou, portanto, eu tenho uma oração ou um período. Aqui eu não tenho nenhum advérbio nessa oração. Por quê? Porque eu percebo que eu tenho simplesmente um sujeito e um verbo, mas eu não tenho nenhuma palavrinha que me ajuda a ampliar a semântica desse verbo, ou seja, eu não tenho nenhum advérbio. Mas nos exemplos abaixo, analisem comigo as palavrinhas em vermelho. Olha como elas ampliam, o sentido dessa palavrinha do verbo. Sandra acordou cedo. Então, cedo está me dando aqui, me ajudando a ampliar o sentido do acordou, incluindo uma circunstância de tempo. Assim como Sandra acordou tarde, mais uma vez aqui acrescentando uma circunstância de tempo. Ou Sandra acordou lentamente, então é a maneira como a Sandra acordou. Então aqui eu já estou acrescentando uma circunstância de modo. Sandra não acordou, circunstância aqui, negação, ela não acordou. Talvez Sandra acordou, dúvida, e ela nunca acordou. Tempo. Então essas palavrinhas destacadas, elas são exemplos de advérbios. Então a gente chega na definição. O que é então o advérbio? Os advérbios são palavras invariáveis, ou seja, elas não mudam a sua estrutura, são invariáveis e que funcionam como um modificador de verbo, principalmente de verbo, de adjetivo e também de outro advérbio. Os advérbios eles têm a função de complementar o sentido dos verbos por meio de circunstâncias. Então, você vai precisar analisar isso. Você vai perceber as circunstâncias de tempo, lugar, modo e outros que veremos mais à frente. Mas agora, eu quero exemplificar aqui. Você perceber que o advérbio modifica um verbo, um adjetivo ou outro advérbio. Analisem comigo. O homem anda depressa. O depressa, ele está modificando um verbo aqui. Ele está modificando o modo como alguém anda. Assim também como o carro. O carro anda rápido. Então, eu tenho um advérbio modificando um verbo. Às vezes, eu vou ter um advérbio modificando um adjetivo. Aqui o muito, ele não está modificando o que no caso seria o verbo. Muito está modificando o bonito, está intensificando essa qualidade. Assim como a biblioteca é pouco espaçosa. Pouco também é um advérbio que está modificando esse adjetivo. Então, aqui nesse caso, eu tenho um advérbio modificando um adjetivo. E às vezes, eu também vou ter um advérbio que modifica outro advérbio. Então, aqui o muito não está se referindo ao andar, ao modo como a lesma anda. Muito aqui, na verdade, está intensificando o devagar. Devagar aqui, gente, não é verbo. Devagar aqui é um outro advérbio de modo. Devagar é um advérbio de modo que é a maneira como a lesma anda. Mas o muito, que é o que é a palavrinha destacada, o muito que é o agente modificador aqui. Ele está intensificando esse andar devagar. Então, ele modifica um outro advérbio e não o verbo. Então, é importante vocês terem essa noção que os advérbios, eles podem modificar um verbo, um adjetivo e outro advérbio. Então, essa é a característica principal dele, Ele é um agente modificador. E ele tem classificações. As classificações, elas são de acordo com as circunstâncias. Então, eu vou ter que perceber as circunstâncias, porque só assim eu vou conseguir classificar.
Advérbios de lugar são palavras que indicam uma localização. Existem muitos exemplos, viu, pessoal? Isso aqui é só uma pequena parcela. São aqui, ali, lá, atrás, né? Exemplo, meu amigo mora longe. Longe é um agente modificador do verbo mora, distante, longe. Você pode vir aqui, localizador também, é um advérbio de lugar. O lugar fica atrás dessa casa. Fica onde? Atrás. Então, essas palavrinhas, o soldado se alistou nesta cidade, todas elas indicam uma localização e são agente modificador, portanto, advérbios de lugar. Só chamar a atenção aqui quando possui um advérbio construído por meio de duas ou mais palavras. Nesse caso, eu chamo de locução adverbial. A locução adverbial é quando o advérbio ele é construído por meio de duas ou mais palavras, mas continua sendo um advérbio. Além de advérbio de lugar, nós podemos ter o advérbio de tempo. Então, tempo são palavras que vão expressar um período. Tempo, né? A ideia de um referido momento. Os advérbios de tempo mais comuns, porque existem outros, são hoje, amanhã, ontem, sempre, antes, depois e muitos outros. Eu cheguei depois, nós fomos ontem, o evento acabará cedo, no século 21. Então, olha aqui, todas as palavrinhas destacadas, elas vão ter sempre a ideia de tempo. Olha aqui, no século 21, nós temos uma locução adverbial de tempo. Por quê? Mais uma vez, porque é construído por mais de uma palavra, mas tem a ideia de tempo. Além de advérbio de tempo, eu tenho advérbios de modo. São as palavrinhas que ajudam a entender o modo, a maneira como alguma ação ocorreu, algum fato, alguma característica está acontecendo. Os advérbios de modos mais comuns são bem, mal, melhor, pior, vagarosamente, rapidamente e muitos outros. Muitos advérbios de modos, eles podem vir a partir de adjetivos. Como eu vou fazer isso? Apenas acrescentando o sufixo mente. Exemplo, você acabou rapidamente. Então aqui, geralmente, essas palavrinhas que terminam em mente e estão dando a ideia de que alguém está praticando algo de alguma maneira, no caso, acabou, como ele acabou? Ele acabou rapidamente, poderia ser lentamente, vagarosamente. Então eu tenho e percebo que eu tenho um advérbio de modo. Tudo ficará melhor, vocês escrevem perfeitamente, bem, naturalmente. Todas elas são advérbios de modo. Então eu dou a dica aqui, ó. As palavras rápido, natural, perfeito são adjetivos, mas a partir do momento que eu acrescento mente ao final delas, elas passam a ser advérbios de modo. Vamos analisar bastante isso em exercícios. Além do advérbio de modo, nós vamos ter o de intensidade. São as palavras que ajudam a entender, a intensificar uma ação, né? Uma característica, elas vão intensificar. Por isso, advérbios de intensidade, muito, pouco, demais. Você quer mais suco? Façam menos barulho, ela está meio cansada. Nós éramos bastante quietos, corríamos muito. Então, todas essas palavrinhas estão intensificando o sentido da ação verbal. De afirmação são as palavras que complementam ou reforçam o sentido de afirmar, né? Eu vou confirmar algo, eu vou reafirmar, eu vou afirmar. Então eu tenho umas palavrinhas que vão me ajudar nisso. Sim, certamente, realmente. O jurado criticou com certeza o nosso trabalho. Então aqui, olha, estou afirmando, estou reforçando essa afirmação, o verbo criticou. Eu certamente, olha a certeza aqui, eu certamente tirarei férias em breve. Então aqui esse certamente contribui na afirmação do que ela vai tirar férias, né? Então ele está afirmando, está mostrando isso, reforça essa ação verbal. Então quando eu percebo isso, eu tenho o advérbio de afirmação. Advérbio de negação, aqui ó, que mais utilizado, não. Mas existe nunca, jamais, entre outros. Não fizeram questão da nossa presença, que o não
é um advérbio de negação. Cláudio jamais faria isso, jamais também é um advérbio de negação. Dúvida, então são palavras que vão dar ideia, né, de dúvida, de incerteza. Os advérbios de dúvidas mais comuns são talvez, provavelmente. Olha o exemplo. Provavelmente sairemos ao anoitecer. Então mostra uma incerteza ao fato verbal, né? Eu não tenho certeza se eu vou sair à noite. Talvez, provavelmente. Talvez essa não seja a melhor escolha. Mais uma vez, também aqui a incerteza e as palavrinhas que me dão a ideia que eu estou no campo da dúvida e e apresenta os advérbios, né, de dúvida. Não acabou ainda. Só para finalizar, eu foco aqui nas locuções adverbiais, porque existem muitas, pessoal, muitas. Aqui é só uma pequena parcela. É por isso que quando eu trabalho os advérbios é muito necessário a análise e a prática linguística para a gente conseguir perceber todos esses sentidos. Aqui são as locuções adverbiais, que algumas apareceram nos exemplos anteriores, mas eu estou focando aqui agora. Seguem exatamente a mesma lógica dos advérbios, porém elas chamam-se locuções adverbiais porque são duas ou mais palavras juntas para passarem as ideias que vimos anteriormente nos advérbios, além de outros sentidos. Então aqui, depois você vai analisar com calma essas palavrinhas, mas eu só quero focar que existem, além dos advérbios simples, você vai encontrar as locuções adverbiais de lugar, de tempo, de modo, de intensidade, afirmação, negação, dúvida. Então aqui a análise e a reflexão ela é muito importante. De lugar, ao redor, por perto, em cima. De tempo, em breve. Em breve é uma locução adverbial de tempo. De modo, bem devagar. Eu poderia dizer vagarosamente, mas eu também posso usar esse mesmo nome em forma de locução adverbial. Bem devagar. Em excesso. Então aqui você vai perceber que todas estão construídas com mais de uma palavra, portanto são locuções adverbiais. É o mesmo sentido do advérbio, só que é construído com duas ou mais palavras. São as locuções adverbiais. E para não confundir, a gente percebe muitas confusões com relação a essas palavrinhas. Mais com i, mais sem i. Mais sem o i não é advérbio. Mas sem i é uma conjunção, que é uma classe que nós veremos mais à frente. O mais sem i, ele tem ideia de oposição e poderia ser substituído por contudo, porém, entretanto, como você observa nos exemplos. João trabalha muito, mas ganha pouco. Então, eu tenho aqui uma oposição de ideias. O mais com i, esse sim, esse é um advérbio de intensidade. Vai intensificar aqui a ação verbal. Então, não confundo isso. O mais com i, que é um advérbio de intensidade. E o outro é a palavrinha meio, para você também não confundir. Que a gente sabe que na língua portuguesa a semântica ela é muito grande, as significações são variadas, por isso às vezes realmente pode confundir, mas aqui eu estou tentando fazer que vocês não confundam. Meio, ele pode funcionar como um advérbio, numeral ou substantivo. Analisem os exemplos, mas eu vou focar nesse. Quando o meio vai funcionar como advérbio? Meio funciona como advérbio a partir do momento que ele tem o sentido de um pouco. Um pouco. E ele é invariável. Não muda jamais para masculino, feminino, singular, plural. Não muda jamais. Então, quando eu percebo isso, exemplo, ela está meio cansada, eu poderia dizer ela está um pouco cansada. Ele está meio triste. Ele está um pouco triste. Então, nesse caso, eu confirmo que meio, ele é um advérbio. Caso contrário, não. É um numeral, é um substantivo, mas não um advérbio. Então, eu queria chamar a atenção para isso, viu? Essa foi a nossa primeira aula sobre advérbio. Espero que tenham entendido um pouquinho e a gente continua, né, a nossa análise por meio dos exercícios. Vão lá na Agenda Edu para vocês poderem praticar agora um pouquinho. Beijos!